Olá meus amigos, eu sou o professor Evaristo Dalla e hoje eu estou muito feliz porque estarei dando início ao meu curso completo de Fisiologia Médica com base no Guyton e Hall 14ª edição. Te convido desde já a se inscrever no meu canal no YouTube se ainda não fores inscrito e me seguires nas minhas outras redes sociais que aparecem na descrição deste vídeo. Toda semana vou publicar um capítulo do Guyton até terminarmos o livro todo. Estou colocando esse desafio para mim e espero contar consigo nessa viagem. Todas as aulas vão ser um pouquinho longas, por isso sugiro que aceleres um pouquinho o vídeo para as aulas não ficarem assim, meio chatas. Acelere o vídeo na velocidade 1.5 ou mesmo 2, se não haver nenhum problema na compreensão daquilo que estaremos falando aqui. Hoje vamos começar com a parte 1 do livro, que fala sobre introdução à fisiologia, célula e fisiologia geral, mais especificamente no capítulo 1, que trata sobre organização funcional do corpo e controle do meio interno. De maneira muito breve temos o nosso sumário. Vamos tratar sobre as células como unidades vivas do corpo, líquido extracelular, o meio interno, homeostasia, manutenção do meio interno, sistemas de controle do corpo e automacidade do corpo. Introdução. A fisiologia humana tenta explicar todos os mecanismos que fazem com que o homem funcione como um ser vivo. Sabe essa coisa de que quando estamos com fome buscamos alimento? A fisiologia tenta explicar como o nosso corpo, por exemplo, produz a fome e de que forma a fome funciona como um estímulo para se buscar alimento. E por que razão, quando comemos, o estímulo da fome ele é inibido? Quando sentimos frio, buscamos um casaco, buscamos um moletom. A fisiologia procura explicar por que as temperaturas baixas geram sensação de frio. A fome que nos faz buscar comida, o frio que nos faz buscar calor, a bexiga cheia que nos faz querer urinar, são elementos automáticos do nosso corpo que nos fazem existir como seres humanos. Se a fome não fosse produzida, por exemplo, nós morreríamos por hipoglicemia sem que tivéssemos sido avisados. Se não percebêssemos as temperaturas baixas, morreríamos por hipotermia, porque o nosso corpo não percebeu que o meio ambiente estava assim muito frio. Um exemplo aqui bem rapidinho. Existe uma condição rara, conhecida como analgesia congênita, que é uma condição onde a pessoa nasce sem capacidade de sentir dor. Geralmente esses pacientes morrem ainda na infância, porque como eles não conseguem sentir dor, qualquer coisa que fure ou queime o corpo, a pessoa não percebe. E como não percebe, a pessoa nunca afasta o corpo de estímulos nocivos. Como consequência disso, o paciente vai acumulando lesões que se tornam focos de infecções e por esses e outros motivos, os pacientes geralmente vão a óbito ainda na infância. Por isso a fisiologia humana estuda o modo como o corpo funciona naturalmente, automaticamente. A fisiologia quer saber como essa automacidade funciona, porque no fundo, estarmos vivos é o resultado de sistemas de controles complexos que são, no final, os objetos de estudo da fisiologia humana. Por isso é que se diz que a fisiologia é o coração da clínica. E quando eu falo clínica, estou a me referir ao acto de diagnosticar e tratar doenças. Esses dois processos dependem muito dos conhecimentos que são oferecidos pela fisiologia. Por isso é que, na área das ciências médicas, a fisiologia integra as funções das células, dos tecidos, dos órgãos e traduz isso de forma total ou de forma parcial no corpo humano. Dito de outra forma, agora mesmo no teu dedo grande do pé, o dedo hálux é assim que se diz, as células estão a produzir dióxido de carbono. Como essas células todas estão a produzir dióxido de carbono, esse dióxido de carbono todo entra na corrente sanguínea e vai parar nos pulmões, mais especificamente nos alvéolos. Os pulmões enviam esse dióxido de carbono para os bronquíolos. Os bronquíolos vão enviar para os brônquios. Os brônquios enviam para a traqueia envia para a laringe e a laringe vai enviar então para a boca ou para o nariz. E estes dois últimos vão enviar para fora do corpo. Ou seja, esse dióxido de carbono que sai na expiração, na verdade está a vir das células do dedo do pé, das células dos testículos, das células das mamas e de todas as células do corpo que utilizam oxigênio. A unidade viva básica do corpo é a célula. Conversa do ensino médio. A célula é a unidade básica e estrutural de todos os seres vivos. Eu acho que todo mundo lembra disso. Imagina uma casa feita de blocos ou tijolos.
Quando você olha para casa, muito facilmente você percebe que aquilo é só um conjunto de blocos, uns por cima dos outros, colados com cimento. O nosso corpo funciona do mesmo jeito. Os blocos que formam o nosso corpo são as células. Tanto é que para formar alguns tecidos, esses blocos também estão colados com um tipo específico de cimento, ou seja, estão unidos entre si. E por isso, quando você estuda histologia, você aprende que as células estão unidas por um conjunto de estruturas conhecidas como junções de adesão. Exemplo dessas junções de adesão temos os desmossomos, as junções oclusivas, as próprias junções comunicantes. Todos esses, no final de contas, são o cimento que mantém as células fortemente unidas. E é dessa forma que as células formam os tecidos. Os tecidos formam os órgãos formam os sistemas e, no final, os sistemas formam o corpo humano. Mas atenção! Nem todos os tecidos são formados por células unidas, por essas junções. A título de exemplo, temos os neurônios, os glóbulos vermelhos, cujo comportamento para formar tecidos são um pouco diferentes, daquelas células que a gente foi citando lá atrás. Cada tipo de célula é adaptado para executar uma ou algumas funções específicas. Mano, o corpo inteiro contém cerca de 35 a 40 milhões de células. Este tanto de células estão divididos em grupos celulares e esses grupos têm funções diferentes no corpo. Eles precisam ser diferentes para o corpo funcionar tal como funciona. Vamos voltar para o exemplo da casa que demos agora há pouco. Imagine que as paredes são feitas de blocos. O teto é feito de chapa. As portas são feitas de madeira. No chão, o mosaico é feito de cerâmica. A instalação que dá iluminação é feito de fios de cobre. Os tubos da canalização são feitos de plásticos. Todas essas estruturas diferentes fazem a casa funcionar, fazem a casa ser casa. Agora imagina aqui, se você pensar que os blocos, as chapas, os fios, o mosaico, os tubos são células, é fácil perceber que são células diferentes, porque cumprem funções diferentes. As células bloco, que formam a parede, é muito diferente das células tubo, que formam a canalização, por onde passa a água, que é muito diferente das células fios de cobre, que acendem a lâmpada e por aí fora. No corpo humano, a lógica é a mesma. Os eritrócitos que transportam os gases, os neurônios que conduzem os impulsos nervosos, as plaquetas que coagulam o sangue, os leucócitos que agem como defesa do organismo e por aí fora. Cada um deles, você percebeu, que exercem funções diferenciadas. Essa união de funções celulares diferentes é que faz o nosso corpo funcionar, no final das contas, como ele funciona e funcionar como um todo. Avançando aqui, as muitas células do organismo diferem uma das outras, mas todas têm certas características básicas que são semelhantes. Isso é muito importante. Apesar de os grupos celulares cumprirem funções diferentes, elas têm certas semelhanças que trazem lá desde a origem da vida. Por exemplo, o oxigênio reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar a energia necessária para o funcionamento, de todas as células. Além disso, todas as células distribuem os produtos de suas reações químicas nos líquidos circulantes. Quase todas as células fazem divisão celular, praticamente usando-se dos mesmos mecanismos. Isso é só para dizer que, apesar de possuírem funções diferentes, as células partilham características que lhes são comuns. Isso é muito importante porque vai definir todo o entendimento da fisiologia lá mais pela frente. Os micro-organismos que vivem no corpo superam numericamente as células humanas. No nosso corpo existem mais micro-organismos do que células humanas. Por exemplo, quando você estuda a relação ecológica lá em biologia, você entende que existem no nosso corpo as chamadas bactérias comensais, que são aquelas que não nos fazem mal em condições normais. Elas usam o nosso corpo e os nossos nutrientes para sobreviverem. Trilhões desses micro-organismos habitam no nosso corpo, vivendo na pele, na boca, no intestino, no nariz e por aí fora.
Esses micro-organismos são importantes porque produzem substâncias antimicrobianas, auxiliam na digestão e na produção de vitaminas, como é o caso, por exemplo, da Escherichia coli, né, que produz vitamina K nos nossos intestinos, e também competem com organismos que são patogênicos, né, dificultando a colonização desses organismos, além de terem assim múltiplas funções. É o que a gente chama em ecologia de relação interespecífica harmônica do tipo mutualismo, que é quando os seres vivos se beneficiam da relação e, nesse caso, nós damos nutrientes e habitat para essas bactérias comensais e esses micro-organismos nos dão os elementos que eu citei lá atrás, né? A produção de vitamina K e por aí fora. Vale a pena acrescentar que esses micro-organismos vivem em determinado local do nosso organismo e geralmente em um epitélio e formam, né, o que chamamos de microbiota. Apesar dessas microbiotas estarem em harmonia com o organismo, em determinadas situações elas podem ser patogênicas, podem causar doenças mesmo, que é o que acontece, por exemplo, quando há alteração do local dessa microbiota. Olha só o que acontece. A Escherichia coli é uma bactéria comensal no intestino. Ela inicialmente não faz mal ao intestino. Porém, se você levar ela ao trato urinário, ela causa infecção urinária. A Staphylococcus aureus é comensal na pele. Se entrar na corrente sanguínea, causa bacteremia. Por isso, né, se passa álcool na pele antes de se fazer uma punção venosa ou antes de se fazer uma injeção no músculo, para se evitar, né, essa mudança de localização da microbiota que vai ser necessariamente patogênica. Outro motivo que transforma a microbiota em patogênica, né, ou em patógena, é a imunodepressão do hospedeiro. Pacientes com HIV, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes desnutridos, pacientes transplantados que precisam de tratamento com imunossupressores para evitar rejeição do órgão. Nesses pacientes, a microbiota se produz de maneira descontrolada, causando assim muitas doenças. Vamos avançar aqui. Foi. Líquido extracelular, o meio interno. Cerca de 50 a 70% do corpo humano é líquido. A maior parte desse líquido está dentro das células e é chamado líquido intracelular. Outra parte está nos espaços, né, fora das células e é chamado líquido extracelular. Olha só, para nos mantermos vivos, as nossas células precisam receber nutrientes, oxigênio e eliminar produtos do metabolismo. Isso acontece porque as nossas células se comunicam com o líquido extracelular, com o líquido que está fora das células. Imagine um conjunto de células numa banheira com água. Se essas células quiserem eliminar alguma coisa de dentro delas, elas não têm como lançar diretamente para fora da banheira. Elas têm que primeiro eliminar para a água onde estão submersas e da água se dá um jeito de se tirar para fora da banheira. O contrário também é verdade. Qualquer coisa que quiser entrar na célula, primeiro tem que cair na água que está, né, na banheira e só assim a célula recebe. Ou seja, a água na banheira é o que vai fazer as coisas chegarem ou saírem da célula. Por isso, Claude Bernard, né, chamou o meio extracelular de meio interno do corpo. E nesse caso, o líquido extracelular é o líquido que banha todas as células, né? Todas as células vivem no mesmo ambiente, que é o meio extracelular. Vamos avançar aqui, né? Composição do meio extracelular. Como o líquido extracelular circula por todo o corpo, ele entra na corrente sanguínea através das paredes dos capilares, né, se misturando com o sangue, o que faz com que a composição do líquido extracelular seja parecida à composição do plasma sanguíneo. É por isso que o líquido extracelular possui íons como sódio, cloreto, bicarbonato, nutrientes como glicose, aminoácidos, ácidos graxos, produtos de excreção como dióxido de carbono, ureia e a própria creatinina. Avançando aqui, né, compartimentos do líquido extracelular. Muito importante isso. O líquido extracelular reside praticamente em 3 compartimentos: o líquido plasmático, o líquido intersticial e o líquido transcelular. Vamos traduzir isso. Venha comigo até essa imagem. Vamos lá. Este é um vaso sanguíneo. Estas são células, né, do tecido. E este é um vaso linfático. Perceba que dentro do vaso sanguíneo tem células.
Este é uma hemácia, é uma célula. Este é uma hemácia, é uma célula, né? E no tecido também temos células, estas que estão em azul. Este é uma célula, este é uma célula, este é uma célula. E dentro do vaso linfático, nós podemos ver que também tem células, tem aqui leucócitos. O que eu quero que você entenda é o quê? Venha até ao tecido para compreendermos bem isso. Esta é a célula, e aqui é onde eu estou a colocar o cursor, aqui onde eu estou a pintar, por exemplo, é o espaço intracelular. Fora da célula é esse espaço branco. Então, pode imaginar que nesse espaço branco tem líquido extracelular. Como esse líquido extracelular está no espaço entre essas células, esse tipo especial de líquido extracelular vai ter um nome. Esse líquido extracelular se chama líquido intersticial. Líquido intersticial por quê? Porque fica no interstício, porque fica no espaço entre as células. Existe um outro tipo de líquido extracelular, que é chamado líquido plasmático. Vamos voltar aqui para a nossa imagem. Já falei para você que este é... Vamos lá. Aqui. Boa. Já falei para você que este é um capilar sanguíneo. E dentro desse capilar sanguíneo tem glóbulos vermelhos, que são essas células que eu estou a circular aqui. Fora dos glóbulos vermelhos tem líquido. Esse líquido, como não está dentro da célula, que é o glóbulo vermelho, está fora da célula, este líquido é também um líquido extracelular. Como está dentro do vaso sanguíneo, o nome específico para esse líquido extracelular é líquido plasmático. Existe uma terceira forma de líquido extracelular, que é o líquido transcelular, onde encontramos o líquido cefalorraquídico, localizado no sistema nervoso, o líquido sinovial, nas articulações sinoviais, né? O líquido pleural, entre as pleuras, lá nos pulmões, o líquido peritoneal, entre os peritônios, né? lá no abdômen e por aí fora. E, antes que perguntes, a linfa também é considerada um líquido extracelular. Porém, como ela é produzida a partir do líquido intersticial, lembra daquele líquido que fica entre as células? O sistema de classificação do Guyton entendeu que se colocasse na classificação líquido intersticial e linfa, seria meio que uma redundância. Por isso, para representar os dois, aparece apenas líquido intersticial. Então, de modo geral, o líquido extracelular pode ser encontrado em 3 compartimentos. Pode ser encontrado no espaço intersticial, pode ser encontrado no espaço plasmático e pode ser encontrado nos espaços transcelulares. Eu acho que você entendeu. Vamos continuar aqui. Diferença entre os líquidos extracelular e intracelular. O líquido extracelular contém grandes quantidades de íons de sódio, cloro e bicarbonato, além de nutrientes, para as células como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Entre os resíduos estão o dióxido de carbono, ureia, creatinina e por aí fora. Dentre os íons mencionados, nesse momento preciso que você grave a ideia de que no líquido extracelular existem grandes quantidades principalmente de sódio. E lá mais pela frente, quando estudarmos a bomba de sódio e potássio, vamos entender o porquê dessa especificidade daqui do sódio. Então, no líquido extracelular há mais sódio, cloro e bicarbonato. No líquido intracelular há mais potássio, magnésio e fósforo. Através de mecanismos específicos de transportes das membranas celulares, em determinados momentos, os íons do meio intracelular saem para o meio extracelular e os do meio extracelular entram no meio intracelular. Os motivos disso acontecer, vamos estudar lá mais pela frente do nosso curso, quando falarmos sobre os processos de transporte e caracterizarmos algumas funções fisiológicas destes íons. Vamos avançar aqui. Homeostasia. Segundo Walter Cannon, homeostasia é a manutenção de condições quase constantes no meio interno. Dito de outra forma, homeostasia é a capacidade do corpo de manter o meio interno estável, mesmo quando o meio externo se altera. Todos os órgãos e tecidos do nosso corpo desempenham funções que ajudam a manter essas condições com o mínimo de alterações possível. Por exemplo, o oxigênio do líquido extracelular é usado pelas células para produzir energia. Nessa hora, o líquido extracelular ficaria sem oxigênio. Para manter constante a presença do oxigênio no líquido extracelular, os pulmões recolocam o oxigênio, para repor o que foi usado pelas células. Essa manutenção do que falta ser reposto, do que está em excesso ser eliminado, é o que chamamos em fisiologia de homeostasia. Detalhe importante, não confundir de jeito nenhum
homeostasia e hemostasia. Hemostasia é outra coisa, é o processo que se dá no corpo para se interromper um sangramento. Então, assim, não confunda nunca mais. Um outro detalhe importante é que todos os elementos que fazem parte dos líquidos do corpo são mantidos dentro de intervalos de valores e não em valores fixos. Por exemplo, o sódio no líquido extracelular se considera valor normal quando está num intervalo de 130 a 150. Abaixo de 130 e acima de 150 é que são considerados valores que chamam um pouco de atenção para algum desequilíbrio iônico. Abaixo de 130 seria hiponatremia e acima de 150 seria hipernatremia. Quer dizer que não existe valor fixo, não existe sódio normal é 140 ou sódio normal é 150, não. Vai de um ponto até outro ponto, né? São intervalos de valores. Quer dizer que não existe um valor fixo, né, para nenhum constituinte do líquido extracelular. São sempre valores que oscilam entre um limite ao outro. E claro, existem elementos com limites mais estreitos do que os outros. Os íons de hidrogênio, por exemplo, que vão determinar depois a variação do pH, são mantidos em limites extremamente estreitos para se evitar acidose ou alcalose. E é por isso que, para se manter sempre estes valores em limites aceitáveis pelo corpo, existem sistemas de controles poderosos para manter as concentrações dos íons de hidrogênio, bem como da maioria dos outros íons, nutrientes e outras substâncias, em níveis que permitam às células e tecidos, assim como os órgãos, desempenharem as suas funções normais, apesar das grandes variações do ambiente e das doenças que acometem o corpo. E nesse caso, a boa saúde vai depender necessariamente de como estes sistemas de controle, sejam eles nervoso ou hormonal, vão contribuir para se manter o equilíbrio, para se manter assim, a homeostasia. E isso é muito importante de saberes, porque isso vai determinar depois, lá mais pela frente, o que vai ser saúde e o que vai ser doença. Compensações homeostáticas nas doenças. Em alguns casos, as compensações podem levar a grandes desvios das funções normais do corpo, tornando difícil distinguir a causa primária da doença das respostas compensatórias. Traduzindo, a tentativa do corpo de resolver o problema às vezes acaba por ser mais grave que o estímulo inicial causado pela doença. Por exemplo, condições que prejudicam a capacidade dos rins de eliminar sal e água, como a cirrose hepática, podem originar hipertensão arterial crônica. Deixa de contar isso devagar. Pacientes que tenham cirrose hepática geralmente têm dificuldades de eliminar sal e água. Para resolver o problema, o corpo aumenta a pressão arterial de modo transitório, o que força o sangue a chegar nos rins, levando a filtração glomerular em ritmo acelerado, o que possibilita a eliminação da água e do sal pelos rins, Essa água e o sal que estavam a ser retidos por conta da cirrose hepática. Esse teatro homeostático, ou seja, a hipertensão arterial transitória, inicialmente ajuda o corpo a eliminar água e sal que estavam a ser retidos, garantindo o equilíbrio das quantidades de água e do sal ingeridos e em relação àqueles que são eliminados do organismo. Esse equilíbrio é necessário para manter a vida. Mas durante longos períodos de tempo acontecendo isso, a hipertensão arterial transitória, que surgiu para resolver um problema, que era a retenção de água e sal, se torna hipertensão arterial crônica, o que pode danificar vários órgãos, inclusive os rins. E desse jeito, as compensações homeostáticas, que ocorrem após uma lesão ou doença, até são necessárias para manter as funções vitais do corpo. Porém, a longo prazo, contribuem para o surgimento de outras condições que danificam seriamente as funções corporais. Fala isso, né, lindo? Isso é bonito, Vamos avançar aqui. Sistema de transporte e de troca do líquido extracelular. O líquido extracelular é transportado pelo corpo em 2 estágios. O primeiro estágio é o movimento do sangue através do corpo nos vasos sanguíneos. O segundo estágio é o movimento do líquido entre os capilares e os espaços intercelulares. Vamos entender, muito bem isso. Lembra que falamos lá atrás que o líquido extracelular era dividido em 3? O líquido plasmático, o líquido intersticial e o líquido transcelular? Então, vou falar uma coisa que vai matar, todo esse assunto.
Na verdade, o líquido é o mesmo. Ele muda de nome de acordo aos locais onde ele vai passando. Por exemplo, vem comigo aqui nessa imagem para compreendermos bem isso. Tal como falamos lá atrás, o líquido extracelular, quando está aqui dentro dos vasos sanguíneos, ele se chama, né, líquido plasmático. Só que esse líquido plasmático vem circulando no vaso. Como esse vaso não é 100% fechado, ele tem uns buraquinhos, que em histologia a gente chama de fenestrações. Esse líquido plasmático, ele sai do vaso sanguíneo e vem aqui no espaço entre as células. E você lembra que quando o líquido extracelular está no espaço entre as células, o nome muda. Agora passa a se chamar líquido, né, intercelular ou líquido intersticial. Então, perceba, é o mesmo líquido. Mano, era líquido plasmático por quê? Porque estava dentro do vaso sanguíneo formando o plasma. Ao sair do vaso sanguíneo, ao vir para o espaço entre as células, o líquido plasmático deixa de se chamar líquido plasmático, passa a se chamar líquido intersticial ou líquido intercelular. Este é o esquema geral da circulação. Ele mostra que o oxigênio, ou seja, o sangue com oxigênio, ele sai dos pulmões e entra no coração, né, pelo lado esquerdo do coração, pelas câmaras cardíacas esquerdas. As câmaras cardíacas esquerdas vão fazer esse sangue com oxigênio circular pelas artérias. E você percebe que a representação gráfica das artérias é em cor vermelha, e você vê isso nos livros de anatomia principalmente. Então, o sangue com oxigênio vai circular pelas artérias do corpo. Essas artérias vão levar o sangue com oxigênio até aos órgãos. Esses órgãos vão usar todo o sangue com oxigênio e vão transformar ele em sangue com dióxido de carbono. Esse sangue com dióxido de carbono agora vai circular por outro conjunto de vasos chamados veias. É nas veias que o sangue com dióxido de carbono circula. E essas veias vão levar então o sangue até, né, as câmaras cardíacas direitas, até ao lado direito do coração. Esse sangue com dióxido de carbono, que está a chegar até ao lado direito do coração, vai ser enviado para os pulmões. O que é que os pulmões fazem nesse sangue? Colocam oxigênio, né? É isso, CO2. Colocam oxigênio. Quando os pulmões oxigenarem esse sangue, vão mandar de novo para o lado esquerdo do coração. O lado esquerdo vai mandar para as artérias vai nutrir de novo os órgãos vão transformar de novo sangue com oxigênio em sangue com dióxido de carbono. Esse sangue com dióxido de carbono vai passar de novo pelas veias, vai voltar para o lado direito do coração, vai voltar para o pulmão. Por isso a gente chama isso em fisiologia de ciclo cardíaco, né? Ciclo é o quê? É uma coisa que começa e termina um dia quando a pessoa morre, né? Esse ciclo se repete enquanto a pessoa estiver em vida, e é isso. Mas o que eu quero mesmo mostrar é esta comunicação entre os capilares arteriais e os capilares venosos. Mano, a imagem é a mesma. Pegamos esta parte, cortamos esta parte e ampliamos ela aqui, nesta fotografia, né? Isso que você está vendo aqui é uma ampliação disso. Então, nós temos capilares arteriais e capilares venosos. E é isso que você está vendo aqui. É muito importante entendermos isso. Quando o sangue chega nos capilares sanguíneos pelo lado arterial, né, por aqui, por esse lado, quando o sangue chega por esse lado, a pressão hidrostática é muito maior em relação, né, a quando o sangue chega pelos capilares do lado venoso. O que é, então, a pressão hidrostática? Nesse sentido, vai ser a pressão que o plasma em repouso vai exercer sobre as paredes dos capilares. E isso faz com que o plasma, né, dos capilares seja deslocado, seja empurrado. Então, olha só, como a pressão... minha caneta deixou de funcionar, pronto, funcionou. Quando o sangue vem aqui com alta pressão hidrostática, essa pressão hidrostática alta força o plasma a sair dos capilares arteriais. E se o plasma está a sair dos capilares arteriais, onde é que ele cai? Cai no espaço intercelular, lembra? Cai nos espaços intersticiais, nos espaços entre as células. E é exatamente nessa hora que o líquido plasmático se transforma em líquido intersticial, se transforma em líquido intercelular. E tal como já falei lá atrás, os líquidos conseguem sair dos capilares e, na verdade,
não só os líquidos, como a maioria dos íons e moléculas do plasma sanguíneo, com exceção de proteínas que são muito grandes do ponto de vista molecular. E essa saída de elementos sólidos assim do plasma acontece graças a um conjunto de buraquinhos, falei lá atrás, lembra? Presentes nos capilares, que a gente chama em histologia de fenestrações. E são essas fenestrações que, por difusão, vão permitir que a glicose, o potássio, sódio e outros elementos saiam do plasma e passam a fazer parte do líquido intersticial, estando disponíveis para a utilização, né, por parte das células. Me fala se isso não é lindo, me fala. Já na porção venosa, a coisa é um pouquinho diferente. Estamos a falar dessa porção agora. A minha caneta, pronto, voltou. Já na porção venosa, ou seja, nos capilares da porção venosa, acontece o contrário. Como há a presença massiva de uma proteína aqui dentro chamada albumina, aqui já não conto com a pressão hidrostática, agora aqui eu estou a contar com uma proteína chamada albumina. A albumina ela é muito importante porque ela exerce uma força contrária à pressão hidrostática, diga-se de passagem, é importante isso. E essa força é chamada de pressão coloidosmótica. Se você quiser, pode chamar de pressão oncótica. É como se a pressão puxasse para o capilar venoso, né, o líquido intersticial. A pressão oncótica que é exercida pela albumina, ela atrai os líquidos, ou seja, o líquido intersticial começa a ser atraído de novo para dentro dos vasos. Quais são esses vasos que vão atrair então o líquido intersticial? São os vasos capilares da porção venosa. Então esse líquido intersticial começa a voltar para a circulação pela porção venosa. E nessa hora, é básico pensares, se o líquido intersticial está a sair do interstício para a circulação, ele vai deixar de se chamar líquido intersticial e quando estiver no vaso, vai passar a se chamar, né, líquido plasmático. E é dessa forma que acontece a reabsorção do líquido do espaço intercelular para o espaço sanguíneo, ou para o plasma sanguíneo. Então, podemos concluir que o plasma não fica assim preso em um terminal capilar específico. Ele sai do terminal arterial para o interstício e retorna do interstício para o terminal venoso, mantendo sempre o equilíbrio entre os compartimentos do líquido extracelular. É muito importante compreender isso. Vamos avançar aqui. Origem dos nutrientes do líquido extracelular. Primeira origem, sistema respiratório. Olha só. Quando estudarmos sobre o sistema cardiovascular, vamos ver que em algum momento o sangue sai do ventrículo direito do coração pela artéria pulmonar e chega até aos pulmões. Nessa hora, os alvéolos pulmonares colocam oxigênio assim no sangue mesmo. Mais ou menos 97% desse oxigênio entra nas hemácias, ligando-se à hemoglobina, e cerca de 3% fica dissolvido no plasma. E é dessa forma que o oxigênio chega ao líquido extracelular, mais especificamente, né, no líquido plasmático. O tubo gastrointestinal é outra fonte de nutrientes, né, do líquido extracelular. Uma grande parte do sangue passa pelo tubo gastrointestinal. Aqui, diferentes nutrientes extraídos dos alimentos durante a digestão, tais como carboidratos, ácidos graxos, aminoácidos, são absorvidos pelo líquido extracelular, mais especificamente no líquido plasmático. Mas atenção aí, nem todas as substâncias que entram no sangue vindas do tubo gastrointestinal podem ser utilizadas pelas células tal como foram absorvidas. O fígado muda a composição de muitas dessas substâncias para atingirem formas que possibilitem serem utilizadas pelas células. Esse assunto merecerá a nossa especial atenção no estudo do sistema gastrointestinal. Vamos avançar aqui. Remoção dos produtos finais do metabolismo. O metabolismo produz resíduos, o que a gente facilmente chamaria de lixo. Lembra lá atrás que eu falei que os alvéolos colocavam oxigênio no sangue? Então, o contrário também é verdade. Ao mesmo tempo que o sangue capta oxigênio dos pulmões, o dióxido de carbono é retirado do sangue para os alvéolos pulmonares, que são eliminados durante a expiração. E é dessa forma que o CO2 é eliminado do nosso metabolismo. Um outro elemento importante é o sistema urinário, né? A passagem do sangue pelos rins remove a maioria das outras substâncias do plasma. Essas substâncias incluem os produtos finais do metabolismo celular, como a ureia,
o ácido úrico e sem esquecer os excessos de íons e água que se acumulam no líquido extracelular. Os rins desempenham sua função primeiro filtrando grandes quantidades de plasma e faz isso através dos capilares glomerulares que enviam tudo o que foi coado para os túbulos e depois o que é importante para não sair na urina é reabsorvido e enviado de volta, né, para o sangue. Essas substâncias reabsorvidas incluem glicose, aminoácido, quantidades adequadas de água e também de íons. A maioria das outras substâncias que não são necessárias ao corpo, especialmente os produtos residuais do metabolismo, como a ureia e a creatinina, essas sim são eliminadas na urina. Todo o funcionamento do sistema urinário também será alvo de estudo aqui nos próximos capítulos do nosso curso. Um outro elemento é o tubo gastrointestinal. Tudo aquilo que a gente come que não foi digerido, como aquele milho de hambúrguer que você comeu e alguns produtos residuais do metabolismo, são eliminados nas fezes. Já o fígado, dentre muitas funções que possui, ele ajuda a desintoxicar o corpo de fármacos ou outros produtos químicos ingeridos, né? O fígado secreta, assim, muitos desses resíduos na bile para serem eventualmente eliminados durante a defecação e, portanto, eliminados nas fezes. Vamos avançar. Regulação das funções do corpo. O sistema nervoso é composto por três partes principais: a porção de entrada sensorial, o sistema nervoso central e a porção de saída motora. Os receptores sensoriais são os que detectam os estímulos externos. Por exemplo, os receptores na pele nos alertam sempre que um objeto toca a pele, como, por exemplo, os receptores de Meissner, os discos de Merkel, os corpúsculos de Pacini, as terminações nervosas livres. São exemplos de receptores que entram em contato com estímulos que chegam à pele. Outro exemplo são os olhos, que são órgãos sensoriais que entram em contato com o estímulo, que nesse caso é a luz. Os ouvidos permitem a captação dos sons. Todos esses, no fundo, fazem parte da porção sensorial do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é responsável pelo armazenamento de informações, criação de pensamentos e determina as reações que o corpo realiza em resposta às sensações. Por exemplo, os olhos recebem a luz. O encéfalo reorganiza tudo até criar a imagem daquilo que você vê. A porção de saída motora do sistema nervoso, ele geralmente recebe informações do sistema nervoso central e as materializa. Uma parte importante do sistema nervoso é chamado de sistema nervoso autônomo. Ele trabalha num nível subconsciente e controla muitas funções dos órgãos internos. Por exemplo, o teu coração está aí a bater de boa, não é você quem está a controlar isso. É automático. E é automático graças ao sistema nervoso autônomo que cuida de tudo isso por nós. O sistema endócrino, né? As glândulas endócrinas são órgãos e tecidos que secretam substâncias químicas chamadas hormônios. Os hormônios são transportados no sangue e vão parar em todas as partes do corpo para ajudar a regular a função celular. A insulina, por exemplo, controla o metabolismo da glicose. Os hormônios adrenocorticais controlam o sódio, o potássio e também o metabolismo das proteínas. O hormônio das paratiroides, por exemplo, controla o cálcio e o fosfato no ósseo. É dessa forma que os hormônios fornecem um sistema regulador que completa o sistema nervoso. E, por sua vez, o sistema nervoso controla muitas atividades musculares e secretoras, enquanto que o sistema endócrino regula muitas funções metabólicas. Os sistemas nervosos e endócrino, eles trabalham juntos, né? De maneira coordenada, para controlar essencialmente todos os sistemas do nosso corpo, né? Isso é muito importante. Avançando, proteção do corpo. O sistema imunológico inclui leucócitos, células teciduais derivadas dos leucócitos, timo, nódulos e vasos linfáticos que protegem o corpo de patógenos como bactérias, vírus, parasitas e fungos. O sistema imunológico deixa o corpo vigilante de duas formas importantes. Primeiro,
torna o corpo capaz de distinguir as suas próprias células das células estranhas. E isso é muito importante e é uma característica fisiológica conhecida como tolerância imunológica. Inclusive, a tolerância imunológica é o trabalho científico que venceu o Prêmio Nobel da Medicina ou Fisiologia de 2025. Tem até aqui no canal um vídeo onde eu explico sobre esse assunto com um pouco mais de detalhes. E eu vou deixar o link deste vídeo na descrição. A partir do momento que o corpo conhece todas as suas células, né, não corre o risco de atacar elas nunca. O corpo sempre vai atacar substâncias que não são próprias a ele. Quando esse mecanismo de reconhecimento falha, surge um conjunto de situações patológicas conhecidas como doenças autoimunes, que é quando o sistema imunológico começa a atacar as próprias células do corpo, que é o que acontece, por exemplo, numa condição chamada lúpus eritematoso sistêmico e muitas outras doenças autoimunes que existem por aí. Segundo, o sistema imunológico destrói os invasores por fagocitose ou pela produção de linfócitos sensibilizados ou por proteínas especializadas como os anticorpos, que destroem ou neutralizam o invasor. Tem um capítulo assim completaço aqui no Guyton que vai falar sobre imunologia e vamos estudar aqui, né, em detalhes. Se você chegou até aqui é porque está a gostar desta aula. Quero te pedir 3 coisas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e siga as minhas outras redes sociais que aparecem na descrição deste vídeo. Sistema tegumentar. A pele e seus vários apêndices, incluindo pelos, unhas, glândulas e outras estruturas, cobrem, amortecem e protegem os tecidos e órgãos mais profundos do corpo e geralmente fornecem um limite entre o meio interno e o meio externo do corpo. A pele tem múltiplas funções, dentre elas, a que mais se destaca é a função de proteção. A pele é o limite entre o meio ambiente e a parte de dentro do corpo. Ela também é importante para a regulação da temperatura e a excreção de resíduos no suor, por exemplo, e fornece uma estrutura sensorial, ou seja, ela detém órgãos sensitivos que orientam o corpo e o ambiente. A pele ela é muito importante e geralmente constitui cerca de 12 a 15% do peso corporal. Sobre a reprodução, né? Embora a reprodução às vezes não seja considerada uma função homeostática, ela ajuda a manter a homeostasia da espécie ao gerar novos seres para ocupar o lugar daqueles que morrem. Usando aqui as palavras de Gregor Mendel, a reprodução permite-se perpetuar as espécies, o que é ao todo importante, né, para todos nós. Vamos avançar. Sistemas de controle do corpo. O corpo humano apresenta milhares de sistemas de controle. Alguns dos mais complexos são os sistemas de controle genéticos, que operam em todas as células para ajudar a regular as funções intracelulares e extracelulares. A grosso modo, sistemas de controle são mecanismos que o corpo utiliza para manter as funções vitais estáveis. Muitos deles funcionam dentro de órgãos, outros funcionam assim por todo o corpo para controlar as inter-relações de todos os órgãos. Por exemplo, quando chegarmos no sistema respiratório, vamos ver como o sistema respiratório, operando inclusive em associação com o sistema nervoso, regula a concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular. No sistema digestivo, vamos ver como o fígado e o pâncreas controlam a concentração de glicose no líquido extracelular e como os rins, por exemplo, regulam as concentrações de hidrogênio, sódio, potássio, fosfato e outros íons no líquido extracelular. Regulação das concentrações de oxigênio e CO2 no líquido extracelular. Um tópico muito importante, né? E é uma pedra angular aqui para o estudo da fisiologia, pelo menos no quesito introdutório. Como o oxigênio é uma das principais substâncias necessárias para as reações químicas nas células, o corpo tem um mecanismo de controle especial para manter a concentração de oxigênio quase exata e constante no líquido extracelular. Esse mecanismo depende principalmente das características químicas da hemoglobina, né? Proteína que está dentro das hemácias. Sempre que o sangue passa pelos pulmões, a hemoglobina se liga ao oxigênio que vem dos pulmões. Quando a hemoglobina chega nos tecidos através dos capilares para distribuir, esse oxigênio, se no líquido tecidual já tiver muito oxigênio, a hemoglobina não libera o oxigênio que ela trouxe. E isso acontece porque a hemoglobina tem uma forte afinidade química pelo oxigênio. O contrário também é verdade.
Se a concentração de oxigênio no líquido tecidual for muito baixa, a hemoglobina libera oxigênio suficiente para restabelecer, né, a concentração adequada de oxigênio nesses líquidos. É dessa forma que a regulação da concentração de oxigênio nos tecidos vai depender, enfim, em grande parte das características químicas da própria hemoglobina. E essa regulação é chamada de função tampão de oxigênio da hemoglobina. Detalhe, a função tampão de oxigênio da hemoglobina significa que a hemoglobina ajuda a manter relativamente a pressão parcial de oxigênio nos tecidos, né? Mesmo quando o consumo de oxigênio aumenta ou diminui. Dito de outra forma, a hemoglobina regula as variações de oxigênio nos tecidos. Se tem pouco, ele aumenta. Se tem muito, ele impede que mais oxigênio entre nos tecidos, evitando, né, excesso de oxigênio livre. Só uma coisa, e é muito importante, é que fique bem claro, a ideia é diferente da função tampão do ácido base. Embora os dois sejam interrelacionados, eles são diferentes. No tampão de pH, a hemoglobina desoxigenada tem grande afinidade pelos H+ livres. Quando a hemoglobina capta esses prótons, ela evita que o pH diminua muito, gerando acidez. Isso é diferente da função, né, da hemoglobina como tampão de oxigênio. A concentração de dióxido de carbono nos líquidos extracelulares é regulada de maneira muito, mas muito diferente. O dióxido de carbono é o principal produto final das reações celulares em que se usa oxigênio. Se todo o dióxido de carbono formado nas células continuasse a se acumular nos tecidos, todas as reações energéticas das células elas simplesmente parariam. Olha só, é mais ou menos assim. Se o CO2 começasse a se acumular no líquido extracelular, ela ia reagir com a água, né? E quando ela reage com a água, ela forma uma substância chamada ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ela se dissocia em H+, né, e bicarbonato. Então, com isso a gente sabe que sempre que há excesso de dióxido de carbono, também vai haver excesso de H+. O problema é que essa variação de H+ é quem costuma causar a variação do pH. E nesse caso, quanto mais H+ nós tivermos no líquido extracelular, mais baixo estará o pH e, portanto, né, a pessoa estará em acidose. Por isso, é muito importante que as concentrações de CO2 no líquido extracelular sejam mantidas dentro dos parâmetros, né, normais. Se o CO2 não fosse removido rapidamente, haveria acúmulo de H+, o que geraria, então, acidose intensa. E as enzimas metabólicas, que são altamente dependentes de um pH próximo ao fisiológico, seriam inibidas. E se você tem inibição das enzimas, você não tem função celular, né? Isso ia cessar todas as funções bioquímicas de todas as células do nosso organismo. Bem, todas também não. Tem algumas células que funcionam em pH ácido, como algumas células do epitélio do estômago, que são umas poucas exceções. Para corrigir isso, quando a concentração de dióxido de carbono é superior ao normal, no sangue, isso excita o centro de controle respiratório, né, lá no tronco encefálico, em duas regiões específicas. Uma na ponte e a outra no bulbo. E a excitação dessas duas regiões faz com que a pessoa respire rápido e de maneira profunda. Essa respiração rápida e profunda aumenta a expiração de dióxido de carbono e, portanto, remove o excesso de dióxido de carbono na tua corrente sanguínea e nos líquidos teciduais. Esse processo continua até então, né, se alcançar a normalização da concentração, né, do CO2 nos líquidos corporais. Vamos passar aqui para a regulação da pressão arterial. Vários sistemas contribuem para a regulação da pressão arterial. Um deles é o sistema baroreceptor, que é um sistema de controle rápido da pressão arterial, né? E isso é muito importante porque, vamos aos detalhes. Nas paredes da bifurcação das artérias carótidas no pescoço e também no arco da aorta, a artéria que sai do coração com sangue oxigenado, existem muitos receptores nervosos chamados baroreceptores, né? Que são estimulados pelo estiramento, né? Pela distensão da parede arterial. Dito de outro modo, quando a pressão arterial sobe, significa que o sangue faz grande pressão na parede da artéria. Como a artéria ela é elástica,
essa pressão faz com que ela estique demais. Esse ato de esticar excita os baroreceptores que estão na parede, fazendo com que eles enviem sinais ao bulbo, lá no tronco encefálico. No bulbo, tem uma região chamada centro vasomotor, que controla o tônus vascular e, portanto, controla a pressão arterial. Os sinais que vêm dos baroreceptores por conta do estiramento do vaso são sinais inibitórios. Esses sinais inibem o centro vasomotor no bulbo, fazendo com que os impulsos que saem do bulbo, através do sistema nervoso simpático, para o coração e os vasos, diminuam. E essa diminuição de impulsos causa diminuição do bombeamento sanguíneo pelo coração e dilata os vasos sanguíneos periféricos, causa vasodilatação. Estes dois eventos diminuem a pressão arterial, fazendo com que volte ao normal. O contrário também é verdade. Quando a pressão arterial está abaixo do normal, isso relaxa os receptores de estiramento, os baroreceptores, o que permite que o centro vasomotor no bulbo se torne mais ativo do que é normalmente. Isso faz com que se envie sinais que causam vasoconstrição dos vasos periféricos, aumentando o bombeamento cardíaco. Olha só, em resumo, a diminuição inicial da pressão arterial inicia um mecanismo conhecido como feedback negativo, que no final vai elevar a pressão arterial de volta ao normal. O feedback negativo é o princípio central da homeostasia. Traduzindo, é quando o corpo percebe que alguma coisa mudou e faz todo o contrário, para se voltar ao normal. Exemplo, se a temperatura do corpo aumenta, o centro termorregulador do hipotálamo provoca a sudorese. Você começa a transpirar muito, o que esfria a tua pele, e isso é ao todo o feedback negativo. Outro exemplo, quando a glicose no sangue sobe muito após terminares de comer, o pâncreas libera insulina, o que diminui o açúcar no sangue, e isso é feedback negativo. Tenho aqui uma imagem para reforçar estes conceitos e venha comigo de novo para compreendermos aqui o que se apresenta. Quando a pressão arterial sobe muito, o que acontece? Quando a pressão arterial sobe, significa que há muita pressão na parede dos vasos. E essa pressão na parede dos vasos estimula os baroreceptores, que são sensores presentes nessas paredes. Então, quando os baroreceptores são estimulados pelo aumento da pressão, o que os baroreceptores fazem? Eles queixam. Eles passam essa informação para o bulbo. Eles ligam para o bulbo e dizem assim, olha, a pressão aqui está muito alta. O bulbo pergunta, está alta a quanto? Os baroreceptores dizem, olha, aqui está 190 por 90, por exemplo. O bulbo, ao receber essa informação dos baroreceptores, que é 190 por 90, ele compara com uma pressão padrão. Ou seja, o bulbo dentro do chip dele, está gravado, por exemplo, que a pressão normal tem que ser 120 por 80. É só um exemplo, tá? Então o bulbo faz o quê? Pega a informação que está vindo dos baroreceptores, e compara essa informação com o que é padrão, Compara essa informação com uma referência. Não, olha, a referência é 120 por 80. Está a chegar a 190 por 90, quer dizer que está um pouco alta, ou está mais alta do que o normal. O que acontece? Nessa hora que o bulbo percebeu que está mais alto do que a referência, o bulbo gera um sinal de erro. Este sinal de erro, ao chegar no sistema nervoso simpático, o sistema nervoso simpático vai diminuir a atividade simpática. Essa diminuição da atividade simpática vai ser recebida, a grosso modo, pelos órgãos efectores. Quais são os órgãos efectores? Vasos sanguíneos e o coração. Essa diminuição da atividade simpática nos vasos sanguíneos se traduz em vasodilatação, ou seja, o vaso que estava muito constrito, ele dilata, e quando dilata, isso ajuda a baixar a pressão arterial. Essa diminuição da atividade simpática não age só nos vasos sanguíneos, age também no coração. E quando o coração está diante da diminuição da atividade simpática, o que acontece? Vai diminuir então a força de contração. A diminuição da força de contração e a vasodilatação, ambas contribuem então para a diminuição da tensão arterial. Todo o contrário também é verdade. Se a pressão arterial diminui muito, os sinais de relaxamento dos baroreceptores chegam ao bulbo.
o bulbo compara, né, com os valores de referência. Quando ele percebe que a pressão está mais baixa em relação ao normal, isso também gera um sinal de erro, né? Só que o sinal de erro aqui vai citar algo diferente. O sinal de erro aqui vai fazer com que se aumente a atividade simpática. E quando se aumentar a atividade simpática, vai gerar todo o contrário. No vaso sanguíneo, ao invés de vasodilatação, vai gerar vasoconstrição. No coração, ao invés de diminuir a força de contração, vai aumentar a força de contração. Esses dois, né, eventos vão então elevar a pressão arterial. Eu acho que você entendeu. Vamos continuar aqui. Características dos sistemas de controle. Feedback negativo. A maioria dos sistemas de controle do corpo age por meio do feedback negativo. Tal como expliquei nos exemplos anteriores sobre como se mantém a homeostasia, na regulação da concentração do dióxido de carbono, por exemplo, uma alta concentração de dióxido de carbono no líquido extracelular aumenta a ventilação pulmonar, ou seja, a pessoa começa a respirar mais rápido para eliminar o excesso de dióxido de carbono. Isso obviamente causa diminuição da concentração de dióxido de carbono. Dessa forma, a alta concentração de dióxido de carbono inicia eventos que diminuem a concentração até ao nível normal. Em comparação ao estímulo inicial, essa resposta ela é negativa. Falei muitas vezes de feedback negativo, mas também existe o feedback positivo. O feedback positivo é quando o corpo aumenta ainda mais o estímulo inicial. A resposta do organismo intensifica o estímulo inicial, em vez de contrariar, tal como acontece lá no feedback negativo. Deixa adiantar que a maioria dos sistemas de controle do corpo opera por meio de feedback negativo em vez de feedback positivo, porque o feedback positivo ele pode causar, né, ciclos viciosos. Em alguns casos especiais, o feedback positivo é usado para amplificar processos necessários. Por exemplo, no final da gravidez, o bebê cresce tanto que a cabeça pressiona o colo do útero. Essa pressão no colo do útero é um estímulo inicial. Tal como nos vasos sanguíneos, existem receptores de estiramento no colo do útero. E esses receptores, né, de estiramento enviam impulsos nervosos até ao cérebro lá no hipotálamo. O hipotálamo recebe essa informação e estimula a neurohipófise a liberar oxitocina na corrente sanguínea. Isso aumenta a intensidade da frequência das contrações uterinas. O aumento da frequência e intensidade das contrações uterinas aumenta a dilatação do colo do útero, empurrando ainda mais o bebê para baixo. Repare que o estiramento inicial do colo do útero, provocado pelo crescimento do bebê, gerou uma cadeia de eventos que fez com que esse estímulo fosse aumentado, o que deu origem ao parto. Nesse caso, o feedback positivo é quando se amplifica o estímulo inicial. Isso tem que ficar claro, muito claro. Um outro exemplo é a coagulação do sangue. Quando um vaso sanguíneo é rompido e um coágulo começa a se formar, várias proteínas chamadas fatores de coagulação são ativadas. E elas são ativadas dentro do coágulo. Algumas dessas proteínas atuam sobre outras enzimas inativadas no sangue, causando assim mais coagulação do sangue. E esse processo continua até que a abertura do vaso que estava a causar o sangramento se feche. Só que nem tudo é bonança na coisa, né? Algumas vezes esse mecanismo pode sair do controle e causar a formação de coágulos indesejados. Na verdade, é isso que inicia a maioria dos infartos agudos do miocárdio, que podem ser causados por um coágulo que começa numa placa aterosclerótica em uma artéria coronária e depois cresce até que a artéria seja bloqueada. Não há irrigação do miocárdio, o que ocasiona o famoso ataque cardíaco. E se levarmos em conta a natureza do feedback positivo, vamos perceber que ele leva à instabilidade em vez de estabilidade. E em alguns casos pode causar ciclos viciosos e morte. Falando em ciclos viciosos, tem uma imagem aqui que eu gostava de compartilhar consigo. Essa figura mostra um gráfico com um eixo Y, e esse eixo Y mostra ou está a mostrar o que acontece com o desempenho do sistema cardiovascular após perder 1 litro de sangue e após perder 2 litros de sangue. E quando eu falo de desempenho do sistema cardiovascular, falo de débito cardíaco, pressão arterial ou capacidade de bombeamento de sangue e por aí fora. Já no eixo X mostra, né, o tempo após se perder, né, 1 litro de sangue ou após se perder 2 litros de sangue. Vamos então à interpretação formal da coisa.
Quando se perde 1 litro de sangue, que é uma perda moderada, inicialmente vai haver uma queda no bombeamento. Olha só, uma queda no bombeamento. Até aqui, pronto. Vai haver uma queda no bombeamento do sangue. Isso gera diminuição do volume do sangue, diminuição do retorno venoso, diminuição do débito cardíaco e diminuição da pressão arterial. Mas perceba que ao longo do tempo, né, esse gráfico vai voltando ao normal, ou seja, a pressão arterial, por exemplo, vai voltando ao normal. Vai voltando ao normal porque isso acontece graças ao mecanismo de feedback negativo e ele é ativado por ser um dos principais mecanismos compensatórios para corrigir este problema. Já explicamos isso lá atrás. A diminuição da pressão arterial estimula os baroreceptores que mandam sinais ao bulbo. O bulbo envia sinais excitatórios ao sistema nervoso simpático, causando aumento da força de contração e causando também a vasoconstrição. Esses dois eventos elevam, né, a pressão arterial. E é isso que chamamos de recuperação do bombeamento cardíaco causado pelo feedback negativo. Muito importante isso. Mas vamos aqui ao ponto essencial desse gráfico, que tem a ver com feedback positivo. Ao se perder 2 litros de sangue, a perda de sangue é tão grande que o débito cardíaco cai drasticamente ao longo do tempo. E isso acontece porque a perfusão coronária diminui, o coração recebe menos oxigênio e o músculo cardíaco enfraquece. Isso gera feedback positivo, que é a acentuação do estímulo inicial. E como consequência disso, o débito cardíaco diminui e perceba que a curva desce continuamente até não haver mais atividade cardíaca, levando a pessoa ao óbito. Por isso fala-se que o feedback positivo pode, né, gerar um ciclo vicioso. A tua pergunta se calhar é: por que ao se perder 2 litros de sangue, o feedback negativo não é ativado para se corrigir tudo e se voltar tudo ao normal? A resposta é simples. Na verdade, o feedback negativo foi ativado. Ele está ativado. O problema é que o sistema cardiovascular ultrapassa um ponto crítico a partir do qual os mecanismos compensatórios já não conseguem funcionar. Ou seja, o feedback negativo está ativado, mas ele se torna insuficiente e é engolido pelo feedback positivo. Deixa eu explicar isso com detalhes. Ao se perder 2 litros de sangue, vai haver queda grave do retorno venoso, queda acentuada do débito cardíaco e queda intensa da pressão arterial. Pelo mecanismo de feedback negativo, os baroreceptores são ativados e todo aquele teatro que contei lá atrás vai acontecer. Se estimula o sistema nervoso simpático, se aumenta a frequência cardíaca e a contratibilidade do coração. Vai haver vasoconstrição periférica e tudo isso acontece. O problema é que 2 litros de sangue é uma perda tão grande que surgem falhas estruturais e metabólicas no sistema cardiovascular. Ou seja, a pressão arterial cai tanto que o coração não recebe sangue suficiente. O miocárdio entra em isquemia e o coração isquêmico não responde bem, né, ao estímulo simpático que foi gerado pelo feedback negativo. Como resultado disso, vai haver falência da contratibilidade miocárdica e mesmo com estímulo simpático máximo, o coração não consegue aumentar o débito cardíaco. E sem esquecer que a isquemia grave no músculo cardíaco causa vasodilatação paradoxal, que é quando o acúmulo de ácido lático e dióxido de carbono causam vasodilatação, né, nos vasos sanguíneos locais, piorando ainda mais a queda da pressão arterial, conduzindo o paciente ao óbito. Então, quando a perda de sangue ultrapassa um certo limite, o sistema entra em choque irreversível. Mesmo que o estímulo de correção exista, é como tentar acelerar um carro sem combustível. O comando existe, mas infelizmente o sistema já não responde. Vamos avançar aqui. Tipos mais complexos de sistema de controle. Controle antecipatório. O controle antecipatório e adaptativo são formas mais sofisticadas de regulação que vão além, né, do simples feedback negativo. Controle antecipatório é um mecanismo de regulação fisiológica em que o organismo ajusta as suas funções antes que ocorra uma alteração real, ou seja, antes do evento acontecer como tal. Um exemplo disso que é muito bom é a salivação ao ver comida, né? A salivação não é produzida em excesso somente quando colocas a comida na boca. Isso começa a partir do momento que você sente o cheiro, a partir do momento que você vê a comida. Já o controle adaptativo é um mecanismo de regulação fisiológica em que o sistema ajusta a própria resposta ao longo do tempo, modificando os seus parâmetros de controle com base na experiência, no aprendizado ou em mudanças persistentes do ambiente.
Por exemplo, alguns movimentos do corpo ocorrem tão rápido que não há tempo para que os sinais nervosos viajem das periferias do corpo até ao encéfalo e em seguida voltar à periferia para controlar os movimentos. Os sinais nervosos e sensoriais, das partes móveis do corpo informam o encéfalo se o movimento foi executado corretamente ou não. Do contrário, o encéfalo corrige os sinais antecipatórios que envia aos músculos na próxima vez que o movimento for necessário. E se mais correções forem necessárias, esse processo será executado novamente para movimentos subsequentes, e esse processo é denominado controle adaptativo, que de certo modo é uma forma de feedback negativo, só que mais atrasado. Variabilidade fisiológica. Embora algumas variáveis fisiológicas, como as concentrações plasmáticas dos íons de potássio, cálcio e hidrogênio, sejam rigidamente reguladas, outras, como peso corporal, tecido adiposo, apresentam grande variabilidade entre as pessoas diferentes e até mesmo num mesmo indivíduo em diferentes fases da vida. A pressão arterial, o bombeamento cardíaco, a taxa metabólica, a atividade do sistema nervoso, os hormônios e outras variáveis fisiológicas, eles mudam ao longo do dia à medida que nos movemos e nos envolvemos nas atividades diárias que são normais. Portanto, quando discutimos valores normais, atendemos que muitos dos sistemas de controle do corpo estão constantemente a reagir às perturbações e que pode existir variabilidade entre indivíduos diferentes, dependendo de peso, altura, dieta, idade, sexo, ambiente, genética e outros fatores. Na fisiologia, as diferenças relacionadas à idade e as diferenças étnicas ou raciais também têm influências importantes na composição corporal, nos sistemas de controle fisiológico e na fisiopatologia das doenças. Essas fontes de variabilidades fisiológicas, diferenças de sexo, envelhecimento, etnia racial, são consideradas complexas, mas importantes ao discutir a fisiologia normal e fisiopatologia das doenças. Essa foi a nossa aula sobre o primeiro capítulo do Guyton. Vejo você no capítulo 2, onde vamos estudar a célula e as suas funções. Tchau!